Atos de discriminação, eles podem ser identificados como práticas de discriminação direta e práticas de discriminação indireta. Como exemplificar uma prática de discriminação direta? São aqueles exemplos que a gente tem na 7.716. Proibir, impedir, negar, são atos diretos que negam o exercício de um direito fundamental em função do pertencimento racial de uma pessoa ou do pertencimento de um grupo, por exemplo, orientação sexual, ou no caso sendo mulher, ou sendo homem também, existem várias possibilidades. E o que seria uma prática de discriminação indireta? A prática de discriminação indireta, nos Estados Unidos, eles usam o conceito de impacto desproporcional. Por quê? Porque é uma prática que não é deliberada em direção a um grupo específico, mas tem um impacto desproporcional em relação àquele grupo. Então, um exemplo de um caso, na verdade, que foi julgado pela Suprema Corte, era de uma empresa que exigia para a promoção que as pessoas fizessem um exame, um tipo de um vestibular. Só que a Suprema Corte, analisando aquela prova, percebeu que as exigências da prova não eram de forma nenhuma vinculadas à prática profissional naquela empresa. O que caracterizava é que a prova exigia uma bagagem de conhecimento que era muito mais comum às pessoas brancas daquela cidade, que frequentavam escolas um pouco mais estruturadas, do que a pessoas negras. Então, você tinha uma prática que não era direta, não iremos promover pessoas negras, mas uma prática indireta. Para você ser promovido, você tem que fazer esse exame. Só que para passar nesse exame, o seu tempo de empresa não vai servir. O que vai servir é o tipo de educação de base que você teve em qual escola. Então, isso seria um exemplo, na verdade, de uma prática indireta de discriminação. As práticas diretas de discriminação exigem uma intervenção negativa do Estado. No caso, a gente tem a previsão do sistema penal, as penas, a repressão do Estado para que as condutas não ocorram. As práticas de discriminação indireta exigem o que são chamadas de políticas positivas, que virou, na verdade, a menina dos olhos do governo brasileiro. As políticas de ações afirmativas. Por quê? Porque a política de combate ao racismo, que seria política de combate às práticas de discriminação direta, elas exigem que você identifique em um sujeito o autor da prática. E todo brasileiro reconhece que existe racismo, como a Lilian Schwartz fala, mas ninguém quer se identificar como o autor da prática racista. E o Estado, na verdade, escolheu ser cúmplice com relação a isso e potencializar as políticas de promoção de igualdade e ignorar as políticas de combate ao racismo. O que eu não sei se a longo prazo vai resultar numa igualdade real, etc., como a gente já está conseguindo questionar. Então, por fim, o que seria racismo, na verdade? Que é um conceito distinto desses. É uma definição, na verdade, que a ONU traz, que seria um sistema, na verdade, de subalternização de pessoas em função da identificação física e que entende que esse grupo de pessoas é inferior em relação desse pertencimento, que é visível, que é perceptível em alguns momentos em relação de traços físicos.